Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manezinho, estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação nota 1000. Bom, galerinha, vale lembrar que a gente está corrigindo os Enem também de 2019 e 2014, então não deixe de acompanhar lá. E outra coisa de extrema importância, né? Vale lembrar que até dia 30 agora está acontecendo a enquete do Enem, né? Para qual dia vocês querem aí opinar que seja adiado o Enem, né? Da edição de 2020. Devido à pandemia do Covid, então não deixem de votar lá no site do INEP, viu? Para vocês opinarem, é de extrema importância, né, para vocês. Beleza, vamos agora, créditos ao site do G1 também, né, e a autora da redação. Agora a gente vai analisar a redação da Ana Flávia Pereira, de 21 anos, de Uberlândia. Parabéns, viu, Ana Flávia, pela sua redação nota 1000 aí, créditos ao site do G1, né, e a você também. A gente vai disponibilizar aí para vocês as análises das redações. Então, agora a gente vai analisar a redação da Ana Flávia, né? Que ficou também muito interessante. Vale lembrar que o tema do Enem do ano passado, deixa eu voltar aqui, foi exatamente sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, tá. Beleza. Vamos ver aqui a redação, né? Da Ana Flávia, olha só. A redação dela ficou bem interessante. Ela começou dizendo o seguinte, olha só, na introdução. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilian, não sei falar o nome aqui, Skansin, parece que é um nome alemão, né? E Heloísa Sterling apontam ao leitor, olha que interessante, ela citou duas historiadoras, né, na obra do livro. Então, é interessante, de extrema importância, a sua redação fica rica, né, para vocês que forem fazer aí. Citem livros, pessoas renomadas, filósofos, filmes, mas não deixe de colocar coisas interessantes, viu, gente? Vai enriquecer, no caso aqui, a redação de vocês. Então, né, fica bem interessante aí vocês colocarem algo diferente para poder reforçar o argumento de vocês, tá bom? Aponta ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Olha que interessante, né? Como ela começou a introdução. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Beleza, já voltou no tema. Então isso também é de extrema importância. Você sempre retomar o tema para o corretor perceber, né, que você está dentro do tema, que você está reforçando aí seus argumentos, suas ideias dentro do tema. Aí no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado. Então, olha só o argumento que ela já vai usar. Os argumentos principais ela já deixa explícito aqui na introdução, olha só. A ineficiência do Estado. Opa, então esse é um argumento, né? A ineficiência do Estado, que mais? Associado ao quê? Outro argumento. A uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Então, esse seria o segundo argumento dela. Olha só que interessante. Faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Então, tá, olha que interessante. Vamos ver se no primeiro parágrafo argumentativo, né, como a gente faz as análises aí, ela vai falar sobre o primeiro argumento. E qual seria o primeiro argumento? A ineficiência do Estado. Então, vamos ver se ela vai falar sobre a ineficiência do Estado. Olha só o primeiro parágrafo dela de argumentação. Em primeiro plano, o que? A ineficiência do Estado. Pronto, já citou o primeiro argumento, olha só. Em como, né, que isso é um problema para contribuir aí, né? Olha só. Em aplicar as leis que garantem o acesso à cultura, restringe a cidadania dos indivíduos. Então, isso sim está totalmente ligado aí, né, sobre encaixar direitinho no tema, né, sobre a democratização aí do acesso ao cinema no Brasil. Ela está dizendo que a ineficiência do Estado contribui para isso, olha só. Seja pela dificuldade de administrar, desculpa, gente, seja pela dificuldade de administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos, então está reforçando de novo, públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional. Existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Dados oficiais do governo
né? Então, ela está citando afirmativas concretas para comprovar, reforçar o argumento. Olha só, dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinema no país. Entretanto, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização, voltando no tema de novo, olha só, no segundo parágrafo de argumentação, né? O que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Então ficou super interessante o primeiro argumento dela, né? Reforçou de maneira concreta, coesa, coerente aí o primeiro argumento dela, que foi exatamente sobre a ineficiência do Estado. Então, olha só, vamos agora para o terceiro parágrafo argumentativo aqui no caso, né? Vamos ver se ela vai falar aqui sobre a cultura, né? Associada aqui no caso, uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Então, ou seja, ela quis dizer que essa cultura de aceitação também contribui para ser um problema, olha só. Ademais, a aceitação, pronto, reforçou de novo o argumento, ó, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros também se ensina ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Olha que interessante, gente. Achei interessante a redação dela, que ela citou o livro do Graciliano, né? Vidas Secas, olha só. E um personagem. Olha como fica rica a redação quando você cita um livro, um filme ou um filósofo, né? Olha só. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ela citou um personagem, né? No caso aqui, Fabiano. O protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acaba sendo explorado e humilhado por aqueles que detinham o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares de fabianos no Brasil. Olha que interessante que ficou a redação dela, né? Dessa forma, ela soube encaixar perfeitamente no tema, olha. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema, né, que é o tema, né, o título proposto, é imperativo para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização, cultura e para inseri-los no acesso à arte. Gente, ficou super interessante a redação dela, mais uma vez reforçando o segundo argumento. Então vamos ver agora qual seria aí a proposta para resolver esse problema, né? Então é interessante, toda vez que vocês forem fazer uma redação, vocês lembram, né? Principalmente o modelo Enem, de tentativa argumentativa. Sempre tentem convencer o corretor, né? Quem for ler, qualquer pessoa que for ler essa redação, convença. Demonstre argumentos consistentes que confirmam a sua afirmativa. E depois, por último, né? Seria o parágrafo de conclusão. O que eu posso fazer para solucionar esses problemas? Quais ideias, né? Eu elaboro, eu penso, eu crio para poder desmistificar, para me poder concluir, né? Tentar resolver esse problema. Quem? De que maneira? Como? Vai fazer o quê? Né? Façam essas perguntas por vocês mesmos mentalmente, que vocês vão poder fluir aí, né, para fazer uma construção de redação excelente. Olha só. Então vamos ver aqui, né, na redação dela, qual a solução aí ela propôs. Olha só. Portanto, ela começou, portanto, pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema do Brasil, voltou o tema, é um tema relevante e que carece de soluções. Beleza. Sendo assim, cabe quem, né? Cabe ao governo federal fazer o quê? Direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro. Como? De que maneira, né? Por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura, a fim de promover o desenvolvimento sociocultural e igualitário dos cidadãos. Além disso, olha só, ela também citou o MEC, ó. Cabe ao Ministério da Educação promover palestras em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curta-metragens no intuito de conscientizar os brasileiros sobre o direito do acesso à cultura e sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Assim, a construção da cidadania será facilitada, né? E olha que interessante, gente, ela fechando a redação com o livro. Aqui facilitada. E os fabianos, né, ou seja, do livro, se tornarão de fato cidadãos plenos. Olha que rica que ficou a redação dela. Parabéns, viu? Ficou muito boa a sua redação, né, Ana Flávia? Não é à toa que você tirou 1000, ficou excelente, né? Inclusive, eu já vi livros do Brás Cubas, né? Tem muita gente que citou Machado de Assis e reforça no final aí. Teve pessoas em algumas redações, né? Teve uma que citou mitologia grega, né? Então, achei muito interessante, gente. Fica rica demais a redação de vocês.
né? Então não deixem, podem colocar filmes, livros, né? Filósofos, coisas criativas, né? Que convençam aí o leitor, ou quem for, o corretor, né? E quem for ler essa redação, né? Vocês são capazes, gente. É só vocês tentarem convencer. Toda vez que vocês pensarem em redação, do modelo do Enem, dissertativo argumentativo, lembrem-se, né? Como eu disse, é como vocês imaginam que vocês fossem advogados, por exemplo, né? Tentam convencer que os seus argumentos estão certos. Que os seus argumentos contribuem para o problema. Não, desculpa, que os seus argumentos comprovem porque aquilo é o problema, né? Falei errado, desculpa. De que maneira os seus argumentos podem convencer que é justamente devido àquilo que aconteceu esse problema, né? E como vocês podem solucionar isso? Então vocês têm que mostrar convicção, mostrar certeza, né? Não, eu estou certo, olha só, tem um filósofo, um livro, tal livro que prova isso, entendeu? Tentem provar que vocês estão certos, beleza? Então não tem segredo, basta vocês tentarem passar convicção, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês aí. Não deixem de acompanhar aí, curtam, compartilhem, se inscrevam que a gente vai deixar mais modelos aí para ajudar vocês, para vocês estudarem. Te vejo aí nas próximas análises aí de redações nota 1000, tá bom? Bons estudos para vocês!